No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema aqui para vocês que confunde muitas pessoas, as pessoas confundem muito o que é arquitetura. E a arquitetura é algo tão complexo, tão profundo, né? Não é à toa que são 5 anos de faculdade. Muitas faculdades hoje são ruins e além da faculdade, a gente percebe que a faculdade ela é muito rasa, porque a arquitetura ela é tão mais profunda que se tivesse uma faculdade de 20 anos, acho que não seria suficiente pra gente aprender tudo sobre o que é arquitetura. E uma coisa que eu percebo é sobre a questão do valor da arquitetura, do valor que eu falo, dos valores que os arquitetos cobram nos seus projetos. E aí, quando o arquiteto passa um orçamento para um cliente, a primeira reação normalmente é essa: nossa! Que caro! E aí muitas das vezes a pessoa acha que o arquiteto vai embolsar tudo aquilo, né? Eu não vou entrar no mérito aqui de RT, de arquiteto que cobra errado e tal, mas um projeto de arquitetura, quando cobrado de forma correta, isso a gente não aprende na faculdade, a gente vai aprender depois. Mas um valor de um projeto de arquitetura, ele pode variar de 10 a 500 mil reais, dependendo do projeto. E aí muita gente fala: nossa, mas o arquiteto vai embolsar isso tudo, eu vou deixar o arquiteto rico. E assim, eu até entendo o pensamento da pessoa, né? Ela pensar isso a primeiro momento, porque quem tá do lado de fora, quem não trabalha com arquitetura, não vê o que tá por trás ali do número, né? Que a gente cobra, o valor dos projetos. Ela vê só o número, não vê, né, o trabalho do arquiteto, por que o arquiteto cobra esse valor, qual que é a importância da arquitetura na vida dela, né? E a gente que estuda arquitetura, a gente que trabalha com arquitetura, a gente entende isso de forma tão natural, mas eu entendo que para as pessoas é difícil de entender. E eu quero abrir esse assunto aqui hoje com vocês, com honestidade mesmo. Quero saber a opinião dos arquitetos também, porque esse assunto aqui, ele vai introduzir muito sobre o que é arquitetura e por que o valor da arquitetura custa ou que custa. E aí eu vou contar uma história aqui pra vocês que aconteceu recentemente comigo, né? Acontece várias vezes, né? Quando a pessoa não tem noção do valor de um projeto. Uma coisa que eu falo pra vocês: construção civil, a gente não lida com valores baixos, tá? Qualquer coisa que você contratar em construção civil, seja pintor, seja eletricista, seja esquadria, tudo que você pensar, revestimento, a gente não trata de valores baixos, porque isso envolve, além do custo do material e tudo mais, envolve responsabilidade. E aí, recentemente, uma cliente me procurou para fazer um projeto de uma confeitaria de aproximadamente 200 metros quadrados. E ela mandou fotos, né, o ambiente. E assim, o ambiente totalmente depredado, né? Entraram lá dentro, os vândalos, né, regaçaram com o ambiente. E aí precisava, nesse caso, de uma reforma completa, total. E uma coisa que muita gente não sabe é que projeto do zero, né, pegou um terreno limpinho ali, é muito mais fácil de você fazer do que uma reforma. Uma reforma é muito mais complicado de ser feita do que vocês imaginam. E envolve muito mais responsabilidade também, porque a reforma, como a gente fala, ela é uma caixinha de surpresas. Então, esse projeto que a cliente trouxe para mim é um projeto complexo, com um prazo curto, porque é um projeto comercial. E quando é projeto comercial, normalmente as pessoas querem inaugurar com a maior rapidez possível. E aí eu passei o valor para essa cliente, né? Falei, expliquei toda a proposta, tal, o que a gente vai entregar e tudo mais. Na hora que eu falei o valor para ela, ela esqueceu tudo que eu tinha falado anteriormente. Porque ela imaginou na cabeça dela que o projeto ia ficar 5 mil reais. Não sei, ela imaginou, o projeto vai ficar 5 mil e é isso. Só que um projeto desse porte, nesse nível de complexidade, nesse nível de responsabilidade, e um projeto desse porte, ele vai variar de 30 a 60 mil reais, dependendo do pacote que o cliente contratar. Eu tô falando aqui uma média do que os arquitetos cobram, e eu cobro sim na faixa desses valores, dependendo dos pacotes que o cliente contratar. E uma obra dessa, só para vocês terem uma noção, a cliente, ela vai gastar em torno, nessa reforma complexa, né? Eu não sei se ela vai dividir gastos com o dono do imóvel, mas uma reforma complexa dessa, com fachada, parte de decoração, tudo incluso, ela vai ficar em torno de 500 a 700 mil reais. E aí as pessoas assustam com os valores, porque as pessoas não têm noção dos valores da construção civil. E antes de continuar, eu quero ser sincera com vocês, com o que passa na cabeça das pessoas ao ouvir isso, né? Aí a pessoa pensa, nossa, 40 mil reais um projeto, eu vou dar 40 mil reais para a arquiteta, nossa, ela vai ficar rica, né? A primeira coisa que a pessoa pensa é isso. E não é assim que funciona, e vale a pena você continuar aqui para entender o porquê. Para ter um escritório de arquitetura, não sei se vocês sabem, mas não dá para ter um MEI, né? Um microempreendedor individual. Você precisa ter o ME. E de tudo que o cliente paga, parte disso vai para impostos.
Outra parte disso vai para a equipe que vai trabalhar no projeto. Tem arquiteto que faz tudo sozinho, só que aí é um trabalho a mais, ele vai trabalhar mais. Mas tem arquitetos que têm equipe e eles precisam pagar essa equipe, porque essa equipe vai trabalhar de graça. Uma outra parte disso vai para software. Eu não sei se eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acredito que sim. Programas de arquitetura são caríssimos. Para a gente utilizar, para a gente elaborar ali a maquete e tudo mais, a gente utiliza o quê? Um programa. E esse programa de modelagem, de renderização, ele custa dinheiro. Então, o que a gente precisa? De dinheiro para pagar, né? Toda essa ferramenta. Então, como todo trabalho, existem impostos, existem ferramentas, às vezes existe alguém por trás ali, uma equipe e tudo mais. Então, é uma empresa como qualquer outra. Tem arquiteto que trabalha sozinho? Tem. Só que esses arquitetos, a mesma coisa, vai precisar pagar imposto. Todo mundo paga imposto. Vai precisar pagar o software. Agora com inteligência artificial, tem mais coisas pra gente pagar ainda, né? Inteligência artificial, né? Internet e tudo mais, né? Internet, o escritório, tem arquiteto que tem escritório, então precisa pagar o aluguel desse escritório, precisa reformar o ambiente para transformar esse escritório. Então são gastos muito altos que a gente tem. Outra coisa, levantamento em campo, a gente precisa ir na obra, fazer visita em obra, a gente precisa se deslocar e o que o pessoal fala, né? Tempo é dinheiro, eu estou trabalhando. Então, no momento que eu estou ali na obra, acompanhando a obra, tirando dúvidas dos fornecedores, eu estou trabalhando. E as pessoas que trabalham, o que elas querem? Ser remuneradas pelo trabalho delas. Eu só quero que vocês entendam, né? Porque muita gente acha que o arquiteto senta ali no computador, faz assim e o projeto fica pronto. E aí o que vai pro bolso do arquiteto é só uma fração desse valor. Então esse valor aí de 40 mil reais, ele precisa sustentar uma equipe, sustentar um escritório, sustentar o arquiteto, porque o arquiteto também tem vida, não, ele não é um robô, né? Sustentar os softwares, impostos e algumas outras coisas aqui que eu devo estar esquecendo. E o problema é que a arquitetura, ela ainda carrega muito essa imagem de que é luxo, né? Lógico que o arquiteto, ele não vai aparecer nas redes sociais todo desarrumado, descabelado, né? A gente sim aparece bonitinho, aparece arrumado, né? E aí todo mundo fala, nossa, o arquiteto ali tá rico, nossa, o arquiteto tá com óculos de sol ali, deve estar rico pra caramba. Então, se você imagina que algo custa X valor e a pessoa te fala outro valor, se você achou caro, é porque você estava com uma expectativa irreal daquela realidade. No caso dessa cliente, por exemplo, qualquer decisão que eu tomar no projeto vai impactar diretamente no negócio dela. E a arquitetura, igual eu falo pra vocês, além disso tudo, é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisinha que a gente, né, qualquer erro que tenha no projeto gera um prejuízo gigantesco na obra. E a questão da responsabilidade, a ventilação, que vai impactar na qualidade do produto do cliente e na qualidade do trabalho das pessoas que vão frequentar aquele local. O acabamento, ele precisa resistir ao fluxo contínuo das pessoas que vão frequentar aquele lugar. E aí, se qualquer uma dessas decisões for tomada de forma errada, né, o problema vai aparecer depois, e o custo de corrigir todos esses erros vai ser muito maior do que o valor que o arquiteto está cobrando no projeto. Isso a gente não está falando por questão de desenho. A arquitetura não é só desenho, é a responsabilidade sobre o funcionamento real de um negócio. E quando é casa, é uma responsabilidade maior ainda, porque as pessoas vão viver naquele ambiente. E realmente algumas pessoas não têm condição, né, de contratar um arquiteto e tudo mais. Por isso que a gente tenta ajudar de algumas outras formas. Por exemplo, o meu e-book, O Poder das Cores, que já está na 2ª edição. Eu reformulei todo o e-book, fiz ele mais didático, justamente para as pessoas conseguirem entender melhor e transformar os espaços com as cores. Então tá tudo detalhado lá no e-book. E aí, o que acontece com a maioria dos arquitetos, né? Um cliente nesse nível, né, que falou, eu achei que era 5 mil reais. Pode acontecer duas coisas. Ou o profissional aceita e entrega menos do que deveria, porque o projeto ele precisa caber ali no honorário do arquiteto, né? O arquiteto não vai trabalhar de graça. Porém, se você aceitar, você está desvalorizando o seu próprio trabalho. Eu, por exemplo, eu prefiro entregar um projeto completo, eu não tiro nada do escopo. O máximo que eu tiro é algumas visitas, porque eu sempre acompanho a obra, mas eu não tiro parte técnica, detalhamento, porque isso é essencial para uma obra correr bem. Então, o arquiteto que passou um valor para o cliente nossa, eu achei que era 2, nossa, eu achei que era 500 reais. E o arquiteto aceita, se ele aceitar isso, ele mesmo está se desvalorizando e pondo em risco a sua empresa. Ou o profissional simplesmente recusa, né, fala, achou caro? Então, tudo bem.
Pode procurar outro arquiteto que faça isso para você, mas para manter a saúde, né, a minha saúde mental, né, e a saúde do meu escritório, a gente prefere deixar a fila andar para outros clientes, para a gente atender com qualidade outros clientes. E aí eu falo para vocês que o barato sai caro, porque muitas das vezes o arquiteto que cobra muito barato tem duas opções. Ou ele está começando agora, não tem tanta experiência, ou ele está cobrando muito barato para pegar RT depois. Essa tal da reserva técnica, eu aviso vocês, um projeto desse porte de 200 metros quadrados, se o arquiteto que vai cobrar R$5.000, se ele pegar a RT, ele vai ganhar em torno aí de 70, 100 mil reais tranquilamente com reserva técnica. Eu já expliquei para vocês aqui o que é reserva técnica, que é um nome bonitinho para propina, né? A máfia que existe na arquitetura. E muitos clientes são enganados por conta disso. A arquitetura é uma das poucas profissões, e eu acho que muitas pessoas não pensam sobre isso. Elas não fazem ideia do quão a arquitetura influencia na vida delas. E a arquitetura, a gente vê, principalmente em projetos comerciais, o quanto isso é importante para o funcionamento do negócio. Porque eu já vi casos, né, de projetos que a gente fez de reforma, de projeto comercial, que o comércio alavancou depois da reforma. Por quê? A pessoa se sente bem, a pessoa se sente confiante em entrar naquele local. E a arquitetura é isso, é experiência. A arquitetura é muito mais profunda do que as pessoas pensam. Quem estuda sobre arquitetura sabe do poder que a arquitetura tem. E quem acha caro um projeto de arquitetura provavelmente não sentiu na pele o custo caríssimo de fazer errado. Porque as pessoas que tiveram mais experiências e tudo mais, eu pego muitos clientes assim, tiveram mais experiências com projetos e mais experiências com obras sem arquiteto, que agora valorizam demais o projeto de arquitetura. E é isso que a gente quer passar para vocês.